Caderno cotidiano do portal UOL. Como viviam pessoas escravizadas pela Igreja Católica no Brasil. Senta, porque lá vem história. As grandes instituições religiosas do Brasil colonial e imperial tiveram negros escravizados. E muitos. Claro, né, gente? Uma instituição que não respeitava mulher, que não respeitava criança, que não respeitava índio, ia respeitar preto? O que a Isadora está contando? Muito complicado. Mesmo que as nossas leis sejam às vezes falhas e demoradas, ao ver o tamanho absurdo é triste. No caso do navio, né, Isadora? Com certeza. Mas, enfim, vocês vão dizer, quando a gente fala, por exemplo, o Allan Kardec era racista, isso era o comum da época. Porra. Não era, cara. Se a pessoa vem exatamente se contrapor a tudo que está vigente e propõe uma nova forma de ver o mundo com mais amor pelo próximo, é inadmissível que ela acate as regras sociais vigentes que justamente desmerecem o próximo. Por isso que para mim Kardec é um bosta. Por isso que para mim Gandhi era um bosta. Misóginos, xenofóbicos, racistas, que pretensamente amavam o próximo e alardeavam o amor pelas pessoas menos favorecidas. Preto não era menos favorecido, não, ô carai. Tô te entendendo, não. Bom, pesquisas recentes apontam. Então, voltando a essa questão, se um Kardec, um Gandhi, colocavam todo mundo merecedor de nobres sentimentos, menos as mulheres e os pretos, a Igreja Católica é que ia ter dó desse povo? Não ia mesmo, né? Vamos lá. Pesquisas recentes apontam para um número de escravos muito acima da média do que havia nas grandes propriedades rurais. Práticas de incentivo à procriação para aumentar a quantidade de mão de obra. E até mesmo uma tabela de preço para quem quisesse comprar a alforria, com critérios específicos para precificar cada ser humano. A Igreja Católica tinha um número de escravos muito maior do que se costumava ter nas grandes fazendas, porque ela vivia de vender escravo e estimulava a procriação entre eles para ela ter mais escravinho para vender. Cirlei já até pegou a pipoca para ouvir a história. É isso mesmo. Os escravizados, mantidos por mosteiros e conventos, também eram obrigados a professar a fé católica, participando de missas, momentos de orações e recebendo sacramentos. Gente, eu não vou aceitar que qualquer pessoa, qualquer entidade que pregue o amor ao próximo escravize alguém ou considere alguém menor do que quem está no comando dessa instituição. Significa que ele não vive o que ele prega.
E o que ele exige de você? Exige de você um amor ao próximo que Jesus teria ensinado, mas se for preto, você não precisa amar, não. Se for mulher, também não. Que essas vadias comeram maçã lá, sacanearam com Adão, então também não precisa, não. Vocês conseguem perceber o quanto isso é sórdido, o quanto isso é hipócrita, o quanto isso é canalha? E o quanto você está atrelado a uma instituição, seja que igreja for, seja o Espiritismo de Kardec, seja o caralho A4, o quanto você alimenta uma instituição que nunca valeu bosta nenhuma. Ai, ai, ai. Os que se rebelavam, os pretos escravizados pela Igreja Católica que se rebelavam, principalmente quanto à conversão, costumavam ser punidos com castigos de forma exemplar. A Igreja Católica sabe fazer isso muito bem. Com intensidade suficiente para convencer os demais a não repetir gestos de desobediência. De quebra, a luta pela aquisição de liberdade, ou seja, a compra de uma carta de alforria, costumava ser mais difícil para um escravo de ordem religiosa do que para alguém que estivesse sob o jugo de um senhor leigo, de uma fazenda, por exemplo. Por outro lado, a libertação dos escravizados por mosteiros e conventos ocorreu 17 anos antes da assinatura da Lei Áurea, em 1871. E a Lei Áurea foi só em 1888, se não me engano. Autor do recém-lançado livro Escravos da Religião, o pesquisador da Universidade Federal Fluminense e idealizador do podcast Atlântico Negro, o historiador Vitor Hugo Monteiro Franco, revira arquivos da Ordem de São Bento desde 2014. O material foi tema de sua iniciação científica, de sua monografia de conclusão de curso, de seu mestrado e agora está sendo esmiuçado em seu doutorado. Uma das principais descobertas foi o próprio termo, escravos da religião. Não foi um termo que o autor criou, é o termo na época que encontrou o livro de batismos, que ele encontrou o livro de batismos, na época, já mencionava esse termo. Na ocasião, ele estava analisando os registros de nascidos do século XIX em uma propriedade rural mantida por beneditinos na Baixada Fluminense. Na hora de qualificar os pais, o monge não os qualificava como escravos da Ordem de São Bento, mas sim como escravos da religião. Para o pesquisador, residia aí uma diferença fundamental entre o modo de vida dos escravos mantidos por uma instituição religiosa, o fato de o senhor não ser uma pessoa, mas sim uma entidade. Parece simples, mas não é. A situação geral da escravidão no Brasil é de escravos privados, de senhores leigos. No caso dos escravos da religião, eles não pertenciam a um monge específico, eram de propriedade coletiva. E isso teve repercussão na vida dessas pessoas para sempre, porque influenciava na forma, no dia a dia deles. Ele ressalta que o cotidiano desses negros escravizados estava regulado pelos hábitos religiosos do catolicismo e da vida monástica. Por mais que a sede dos religiosos estivesse no centro do Rio e a fazenda na Baixada Fluminense, sempre havia um monge cuidando de lá. Era o chamado padre fazendeiro. Ele fazia o trabalho espiritual, batizava as pessoas, casava, sepultava-as, e os beneditinos eram um tipo de senhor que conhece muito bem sua escravaria, anotando tudo em cadernos em muitos detalhes. Os monges conheciam
cada momento, cada fase da vida dos seus escravizados. Por mais que as propriedades fossem enormes, eles tinham um controle administrativo sobre aquelas pessoas, ao contrário dos senhores das fazendas privadas, que muitas vezes tinham um contato muito pequeno com os escravizados, que ficavam mais à mercê ali dos capatazes. Pouco contato tinham com os donos. Isso dava aos religiosos um poder muito grande. Ser escravo da religião significava ter sua vida controlada por uma instituição. E não era um rebanho pequeno para ser controlado. De acordo com as pesquisas desse autor, quando os religiosos emanciparam seus escravos em 1871, somente os beneditinos tinham 4.000 escravos. 4.000. Eram 3 as principais ordens religiosas escravistas do Brasil: os jesuítas, os beneditinos e os carmelitas. E, em menor escala, os franciscanos também. E isso me choca, porque os franciscanos são mestres em amor ao próximo, amar os animais, menos os pretos. Se for gente preta, aí nós escraviza. Dose, hein? É dose para leão. A primazia da Companhia de Jesus foi até o século XVIII. Em 1759, contudo, os jesuítas foram expulsos do Brasil. E aí os beneditinos assumiram os escravos e as propriedades. Durante o século XIX, ou seja, no decorrer de 1800 e alguma coisa, a fazenda dos beneditinos costumava ter um número constante de 130 escravos. Destoava muito das outras fazendas da região, em que havia uma média de 10 escravos por senhor, 13 vezes mais. Mas havia outras propriedades, como em Jacarepaguá, em que os religiosos tinham mais de 300 escravos. E em Campos dos Goitacazes, onde tinham 700. É muita coisa, gente. E essas são apenas as 3 maiores propriedades dos monges de São Bento. É muita gente. Era a principal ordem escravista do Brasil. Nem se considera que a ordem de São Bento fosse uma grande propriedade proprietária de escravos. Ela era uma mega proprietária. Estava muito acima dos proprietários. Os monges beneditinos eram a elite da elite escravagista do século XIX. Que loucura! Uma maneira de garantir a abundância de mão de obra escrava era um incentivo que os monges davam para que as escravizadas tivessem muitos filhos. As mulheres que procriavam pelo menos 6 filhos conseguiam privilégios, tais como não realizarem trabalhos penosos. Olha só que absurdo. A partir de 1866, os benefícios às mães de pelo menos 6 filhos passaram a ser a liberdade gratuita, desde que elas estivessem devidamente casadas. Afinal, era uma escrava da igreja. Gente, que absurdo! Que absurdo! Para os monges senhores de escravos, religião era uma coisa, negócios eram outra. É de lascar. Pelo menos é o que fica claro em um outro achado desse historiador. Nos registros de batismo, a maior parte das crianças era registrada como sendo filho de mãe solteira, quando, na verdade, sabia-se quem era o pai. Mas havia uma razão econômica para isso. Acreditava-se que as ordens religiosas, de maneira geral, incentivavam o casamento por causa do valor cristão do matrimônio e também para um fator de incentivo da reprodução da comunidade escrava, do ponto de vista senhorial.
mas na hora de registrar, os filhos eram registrados como de mães solteiras. Isso não significa que as mães desses filhos não tivessem um relacionamento estável ou que vivessem na promiscuidade. A questão-chave estava na propriedade da criança que nasceria dessa gravidez. Em caso de pai e mãe sacramentalmente unidos, poderia haver uma discussão se o filho pertenceria ao senhor da mãe ou do pai. E o senhor e a escrava, se tivesse casada com escravo de outro senhor, e aí, a quem pertenceria a criança? As crianças só eram registradas em nome do pai e da mãe quando o pai e a mãe pertenciam à mesma fazenda, ao mesmo senhorio. Quando a escrava engravidava de escravo de outro senhorio, aí as crianças eram batizadas e registradas como filhos de mãe solteira para não se entrar em contenda, para não haver conflito em relação à propriedade. Era objeto mesmo, né, gente? É assustador ler esse tipo de coisa. Gabriel está dizendo, escravos não tinham que ser escravizados. Quem tinha que ser escravizado eram os donos, né? Tipo isso, né, Gabriel? Exatamente. Exatamente. Bom, esse tipo de conduta fez com que os beneditinos conseguissem manter um grande número de escravos no século XIX, mesmo com a dificuldade para os latifundiários escravocratas. Porque para os fazendeiros, a partir de 1850, foi proibido o tráfico negreiro. Mas aí, o que os monges beneditinos faziam? Botavam as escravas para procriar. E aí, para eles, a mão de obra escrava só crescia. Foi possível entender que a instituição beneditina foi capaz de construir um sistema de gestão eficiente e duradouro, que garantiu o fornecimento de escravos para suas propriedades sem precisarem recorrer ao tráfico, o que seria ilegal. Enquanto foi possível, eles compraram escravos, mas comparado aos senhores de fazenda, eles compraram muito poucos escravos, porque a maioria dos escravos que eles conseguiram manter eram frutos de procriação ali dentro das suas propriedades. Bom, prática relativamente comum entre escravizados no Brasil, a compra da liberdade era mais difícil para um escravo da religião. Enquanto no caso daquele que servia a um senhor fazendeiro privado, bastava convencê-lo com acordos e um bom valor em dinheiro. No caso dos monges, não. Era preciso passar por um processo bastante formal. Aquele que pleiteava a alforria precisava fazer uma petição aos religiosos. Não havia negociação direta. Afinal, era a instituição que era proprietária deles, e não um senhor, um monge. Não era simples. Os monges liam a petição e colocavam para votação. Favas brancas marcavam as negativas ao pedido e favas brancas positivo. A partir da década de 1850, a Ordem de São Bento criou uma tabela de preços para quem queria alforria. Pelo documento, o preço dos escravizados variava conforme saúde, idade e sexo. E o valor ia aumentando de acordo com a idade até a fase mais produtiva. Isso é óbvio, né, gente? É assim com um bicho produtivo custa mais que um bicho que não é produtivo. A partir da adolescência, eles passam a entender que um homem pleno de saúde vale mais do que uma mulher. Tá vendo? Sempre foi assim. Esse documento mostra, com todas as letras, qual a posição de um senhor de escravos: transformar pessoas em
commodities. Nossa, mãe, eita igreja católica do cão, né? Esse povo é o cão. Embora haja uma corrente que acredite que a escravidão impetrada por religiosos fosse mais branda do que a conduzida por senhores de fazenda privadas, pelos valores cristãos supostamente respeitados, isso não é uma verdade. Primeiramente, porque é enfático, o historiador é enfático ao dizer que a privação da liberdade a que um escravo está sujeito já é por si só uma grande violência. Além disso, ele encontrou registros que atestam atos de crueldade. Gente, a gente sabe que a Igreja Católica, esse povo da Igreja Católica, sempre agiu com muita crueldade com as pessoas. Boa noite, Guilherme. Sempre agiu com muita crueldade. Tem um caso em uma fazenda dos beneditinos em Cabo Frio, em que 2 monges foram presos depois de matarem, de tanto espancar um escravizado. Por aí você vê o nível da violência. O historiador também se deparou com relatos de fugas em que o escravo, uma vez capturado, era submetido a um castigo exemplar. E por castigo exemplar, você imagina o que seja e como seja. Bom, boa parte dos escravos da religião faziam um trabalho semelhante a qualquer outro escravo de propriedade rural. Atuava lá nas plantações, né? As instituições religiosas tinham muitas terras e nelas eles cultivavam cana-de-açúcar e outros insumos valiosos para a economia da época. E quem fazia esse trabalho, claro, era a mão de obra escrava. No caso dos religiosos, também havia escravos com trabalhos especializados: carpinteiros, ferreiros, oleiros, sapateiros, boticários, enfermeiros, além daqueles que serviam os monges no claustro. Eles botavam a comida na mesa, tocavam o sino da capela, seguravam o livro na hora da missa e esse tipo de atividade. Neste sentido, a Ordem de São Bento investiu em capacitação. Como eles tinham grandes propriedades com necessidades específicas, passaram a treinar os escravos que pareciam mais aptos a trabalhos específicos. Para eles, era melhor fazer isso do que pegar uma pessoa livre para desempenhar esse papel. Ia sair mais caro, claro, né? Esses que tinham ofícios especializados, eles também sofriam castigos. Há um registro de um monge que se dedicava a ensinar ferraria a escravos. E ele era tão violento que ele acabou sendo até retirado dessa função, de tanto que ele maltratava os escravos destinados ali a serem seus alunos. Gente, me assusta esse tipo de coisa. Sinceramente, me assusta. Bom, as ordens religiosas libertaram seus escravos 17 anos antes da Lei Áurea. E foram exatamente os beneditinos os primeiros que libertaram seus escravos, sendo aos poucos seguidos pelas outras ordens religiosas. E isso foi resultado de um embate entre a igreja e o Estado. Havia uma relação de tensão entre o Estado e as ordens religiosas. Nessa época estava ocorrendo um embate político em que cada vez mais a classe política e outros setores da elite brasileira acreditavam que os religiosos tinham propriedades demais. Mas né, gente? Uma pessoa que entrava para a igreja, ela entrava com um dote. Se ela recebia uma herança, essa herança, então ela entrava para a igreja, virava padre ou virava monge ou o que fosse, seus pais morriam e ela recebia alguma coisa de herança, isso era doado à igreja. Os grandes donos de fazenda doavam terras para a igreja.
Então, a igreja acabou sendo dona de muito. Gente, há casos nesses interior afora aí do Brasil em que a igreja era dona dos terrenos da cidade inteira. Até hoje a gente ouve falar de um ou outro caso desse. E aí, na época, a classe política e outros setores da elite brasileira começaram a criar casos com isso. Eles acreditavam que os religiosos tinham propriedades demais, escravizados demais e eram muito pouco produtivos. Por outro lado, o Estado via a chance de se apropriar das propriedades dos religiosos. Ao libertar os escravos, justo quando veio a lei do ventre livre, as instituições católicas geraram uma comoção nacional. A abolição não significa simplesmente uma questão humanitária por trás da liberdade do indivíduo, mas também uma questão de ordem econômica sobre aqueles que você teria de estar empregando. Esse povo não pode ser não. Você acha que a Igreja Católica faz as coisas por dó dos outros? Ah, sonha, jacaré, sonha. A independência do... O custo de manutenção dos escravos, em geral, era mais dispendioso do que importar pessoas de fora e pagar salário, no caso dos imigrantes, né? O historiador lembra que desde a independência em 1822, várias vozes começaram a sugerir que as ordens religiosas eram inúteis e péssimas administradoras de seus bens. E aí, então, começou esse embate que levou com que a igreja, no final das contas, libertasse seus escravos. Quando os debates sobre a abolição se acirraram, isso aí já em 1865, novamente as ordens, consideradas grandes escravagistas, foram colocadas na berlinda. Uma lei de 1869 instituiu que elas deveriam libertar todos os seus escravos no prazo de 10 anos. Até lá, poderiam libertá-los ou criar contratos de prestação de serviço por tempo determinado. Prevendo que isso aí era só o início de uma intervenção maior do Estado na ordem religiosa, os beneditinos então se anteciparam, decretando a liberdade de todas as crianças nascidas a partir de 1866. E daí, mais 5 anos, eles acabaram libertando todos os escravos. Bom, essa medida de tornar livre todas as crianças nascidas escravas nas propriedades religiosas a partir de 1866 teve impacto nas autoridades. Dom Pedro presenteou então o abade geral com uma caixa de ouro cravejada de diamantes. Já o deputado Tavares Bastos, que era uma voz abolicionista, declarou que o gesto era um ato generoso e solene e que deveria ser seguido pelas demais instituições. Até que em 1871 veio a libertação total dos escravos da religião. Meu bem, eu não sei você, mas fala em religião, eu arrepio até os cabelinhos da tonga. Porque esse povo é hipócrita e a história só confirma isso. E no final das contas, se você não pega um trabalho aprofundado desse, o que fica na história? A Igreja Católica? Ai, a Igreja Católica libertou seus escravos 17 anos antes da Lei Áurea. Que instituição maravilhosa, né?